Vamos a mais uma aula de introdução à cartografia geotécnica. Hoje falaremos dos tipos de cartas geotécnicas. Vamos falar rapidamente sobre o panorama internacional e no Brasil da cartografia geotécnica, bem como a sua história. Bom, basicamente, a cartografia geotécnica surge, a cartografia geotécnica surge na Alemanha e, lá pelos idos de 1913, quando alguns documentos gráficos foram apresentados por Langen numa feira de construção em uma cidade, E acabou que esses documentos eles foram fundamentais para orientar construções em diversas cidades da Alemanha, E a partir de então esses documentos eles foram seguindo e surgindo cada vez com maiores informações, com análises mais direcionadas, detalhes em função de escalas, enfim, a partir dos quais eles classificavam os atributos físicos, os atributos do meio físico e para as diferentes funções. Entretanto, somente depois da Segunda Guerra Mundial que aparecem de fato as primeiras cartas geotécnicas, geotécnicas, destinadas ao planejamento urbano e regional. E aí tem um certo impulso a partir daí. E em 1968 é criada uma comissão para desenvolvimento do mapeamento geológico geotécnico pela Associação Internacional de Geologia e de Engenharia. E na década de 60, existe também um impulsionamento dos trabalhos de cartografia geotécnica, sobretudo com o surgimento da cartografia digital, que embora naquela época fosse ainda bastante incipiente, acabou revolucionando a cartografia e deu um salto para um patamar superior no desenvolvimento de diversos sistemas, justamente, inclusive com o desenvolvimento de gerenciamento de bancos de dados, de onde surgem as plataformas SIGs, os sistemas de informação de informações geográficas. E no Brasil, a elaboração de trabalhos de cartografia e mapeamento geotécnico acaba tendo início ali pelos anos de 1965 e 1966, por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguns trabalhos foram sendo elaborados, mas somente depois, ali na década de 80, que de verdade houve uma intensificação do fluxo desses trabalhos, sobretudo no final da década de 80, sobretudo no final da década de 80. Com o surgimento de grupos de pesquisas, como o IPT e o Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Entretanto, esse mapeamento, esses trabalhos focaram muito nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Por mais que ainda é importante que se mereça salientar que outras universidades também, em menor intensidade, trabalhavam com cartografia geotécnica, como a Federal do Rio Grande do Sul, a UNB, a Federal de Pernambuco, Paraná e o próprio CPRM, que é a Companhia de Pesquisa, de Recursos Minerais do Brasil. Em 2004 foi realizado um diagnóstico sobre a cartografia geotécnica e geoambiental no Brasil e que foi coordenado pela Lídia Tominaga, do Instituto Geológico de São Paulo, por Pidgeon, da Escola de Engenharia de São Carlos, e César Bastos, da Universidade Federal do Rio Grande, na qual diagnosticou-se as seguintes instituições que trabalham com a cartografia geotécnica do Brasil. Aqui a gente pode ver uma tabela que tem a lista de instituições, o tipo, se ela é pública, privada, se é um instituto de pesquisa e o tempo de atuação. Percebam que não são tantas as instituições que trabalhavam com cartografia geotécnica em 2004. E aqui também é válido salientar, percebam que a maior contribuição
de trabalhos sobre cartografia geotécnica está relacionada com a Escola de Engenharia de São Carlos. E aqui mesmo é só para a gente ter uma breve discussão sobre as escalas de realização desses trabalhos. A maior contribuição dos trabalhos estão relacionados com escalas que variam de 1 a 10 mil a 1 a 50 mil. É muito importante que a gente analise essas informações. Esse outro gráfico, também oriundo do diagnóstico sobre a cartografia geotécnica e geoambiental no Brasil, nos mostra, a contribuição dos tipos de cartas geotécnicas, de mapas geotécnicos. A maior parte dos trabalhos são são gerados cartas e mapas de cartografia geotécnica básica, seguida aí por zoneamento dos diversos tipos de suscetibilidade de riscos. Entretanto, os diversos trabalhos foram analisados e agrupados nessas 4 classes aí. E afinal de contas, quais são de fato os tipos de cartas e mapas geotécnicos? O que seria uma carta geotécnica básica, uma carta geotécnica de suscetibilidade? Pela literatura internacional e nacional também, a gente pode concluir que existem 2 tipos de documentos cartográficos relacionados à geotecnia que são elaborados. Bom, aqueles que visam subsidiar o planejamento territorial e aqueles que visam subsidiar as obras de engenharia. Vamos então a algumas informações básicas. Mapa, carta e planta. Qual é a diferença desses termos? Qual é a diferença? O que é um mapa geotécnico, o que é uma carta geotécnica e o que é uma planta geotécnica? Esses termos são importantes para que a gente consiga indicar qual é o tipo de trabalho que está sendo realizado. Segundo o Zucchet 87, a gente pode considerar um mapa geotécnico como uma representação de atributos geotécnicos levantados sem que haja uma análise interpretativa. E ele sempre também relaciona mapas geotécnicos a escalas pequenas. O que, segundo ele, ele considera inferiores a 1 para 10 mil. Tá? Quando a gente pensa em uma planta geotécnica, ele considera a planta geotécnica a representação gráfica realizada em grandes escalas, geralmente maiores que 1 para 10 mil, e geralmente elas estão voltadas para locais onde serão executadas obras específicas. Então, quando a gente trata de uma planta geotécnica, a gente está necessariamente falando de análises de atributos físicos levantados com uma especificidade que está relacionada à execução de obras. E quando a gente pensa em cartas geotécnicas, ele considera que estas cartas geotécnicas são a representação de resultados da interpretação dos diversos atributos que foram representados no mapa geotécnico. Então, a gente não vai trabalhar tanto com o termo planta, De fato, o nosso foco nesse curso serão as cartas e os mapas geotécnicos. Então, de um modo geral, mapa geotécnico, a gente não tem uma análise interpretativa dos atributos geotécnicos levantados, e as cartas geotécnicas há uma representação dos resultados da interpretação desses dados. Agora sim, quais são os tipos de cartas geotécnicas? Bom, para a Serre, em 1990, ele identifica 3 tipos de cartas geotécnicas. As cartas geotécnicas clássicas, que são cartas geotécnicas gerais, que simplesmente vai expor as limitações e potencialidades dos terrenos frente aos diversos processos que podem acontecer. As cartas de suscetibilidade,
que vai analisar os atributos de modo a indicar as áreas de maior ou menor suscetibilidade à ocorrência de determinado processo geodinâmico, né? Essa carta ela acaba sendo muito bem direcionada, visto que a deflagração de um processo geodinâmico depende muito do tipo de processo geodinâmico estudado, né? A deflagração de um escorregamento planar é diferente, apresenta condições diferentes de um escorregamento rotacional, né? E mesmo um tombamento de blocos ou de inundações. E o terceiro tipo reconhecido por Serre são as cartas de risco, que de fato agora, além de indicar, né, a suscetibilidade a determinado processo geodinâmico daqueles terrenos, ele relaciona aos danos potenciais que podem ser gerados devido ao uso e ocupação daquela área, né? Então, de certa maneira, quando a gente pensa em questão de escala, as cartas geotécnicas clássicas podem apresentar escalas menores, e à medida que a gente, né, segue para as cartas de risco, a gente tem escalas cada vez maiores, né, que podem chegar aí a relações de 1:1000. Ele reconhece ainda as cartas genéricas e as específicas. As cartas genéricas, elas apresentam um caráter apenas indicativo e orientador, né, que vão subsidiar, assim, o planejamento urbano. Já as específicas, elas são restritas e são impostas a projetos, né, para indicar as formas mais adequadas de uso e ocupação do solo, ou a necessidade ainda de determinados tipos de obras de engenharia. Já as cartas geotécnicas para Bitar et al. 1992 podem ser consideradas 4: as cartas geotécnicas dirigidas, as cartas geotécnicas convencionais, as cartas de suscetibilidade e as cartas de risco. As cartas geotécnicas dirigidas, né, elas vão representar os problemas de natureza geológico-geotécnica decorrente ao uso do solo. E, de certa maneira, elas vão expor as limitações e potencialidades dos terrenos e ainda tem como objetivo estabelecer alternativas para a solução desses problemas e também apontam algumas diretrizes para a solução desses problemas e também subsídio para a expansão da ocupação urbana. Já as cartas geotécnicas convencionais, elas vão simplesmente apresentar uma distribuição geográfica, né, das características dos terrenos a partir de alguns atributos do meio físico e também de determinados parâmetros geológicos. Então, são cartas muito gerais, né, que vão realmente representar as limitações e potencialidades dos terrenos analisados, né? E, na maior parte das vezes, elas não consideram as interações existentes entre o meio físico e as diferentes formas de uso urbano do solo. Já as cartas de suscetibilidade e cartas de risco vão apresentar o mesmo significado, né, e sinônimos, sendo as cartas de suscetibilidade que serão analisadas as potencialidades de ocorrência de um determinado processo geodinâmico e as cartas de risco, né, caso a probabilidade de ocorrência desses processos geodinâmicos, causando grandes danos aí, não só, né, perdas de vida, mas danos materiais, danos físicos, danos ambientais, entre outros. Então, sempre quando a gente pensar em cartas de suscetibilidade e cartas de risco, independente do autor que a classifica, cartas de suscetibilidade e cartas de risco sempre terão a mesma conotação. Já os tipos de cartas geotécnicos reconhecidos por Prandini et al. 1995, lembrando que Prandini
teve uma grande importância na cartografia geotécnica brasileira são as cartas geotécnicas propriamente ditas, as cartas de risco, as cartas de suscetibilidade e as cartas de atributos ou parâmetros. Como eu já havia dito no slide anterior, quando a gente trata de carta de risco, a gente sempre está trabalhando aí com avaliação de dano potencial, e quando a gente trabalha com cartas de suscetibilidade, a gente está falando da probabilidade de ocorrência de um determinado processo geodinâmico. Então, de fato, o que vai diferir na classificação de Prandtl et al. 95 são as cartas geotécnicas propriamente ditas e as cartas de atributos ou parâmetros. Quando a gente pensa nas cartas geotécnicas propriamente ditas, a gente está falando de cartas que vão expor as limitações e as potencialidades do terreno e vão estabelecer diretrizes de ocupação urbana frente às formas de uso desse solo. Já as cartas de atributos ou parâmetros vão apresentar informações geográficas de interesse ao uso e ocupação do solo. Então, as cartas de atributos e parâmetros são cartas mais gerais. Já as cartas geotécnicas propriamente ditas apresentam uma análise das informações dos parâmetros obtidos em campo. Vimos que diversos autores classificam os tipos de cartas geotécnicas de maneira diferente, Mas, de um modo geral, a gente pode perceber pela literatura, conforme alguns autores como Zane 2000 indica que a maior parte dessas terminologias, por mais que sejam diversas, elas são utilizadas com certas similaridades. Obviamente, quando a gente exclui as cartas de suscetibilidade, cartas de risco, que a conotação é exatamente a mesma. Entretanto, quando a gente fala nas cartas geotécnicas propriamente ditas, nas cartas clássicas, nas cartas de parâmetros ou atributos, nas cartas geotécnicas convencionais, Então, por mais que sejam termos diferentes, haverá diversas semelhanças no conceito dessas cartas. Então, para vocês pensarem um pouquinho, eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho mental de tentar relacionar os diferentes tipos de cartas, fazer um paralelo entre as três classificações apresentadas aqui para vocês e os tipos de cartas. Então, vamos pensar, a gente tem a classificação do Serre de 1990, do Bitar et al. De 1992 e de Prandtl et al. 1995. Então, dentre as cartas geotécnicas que são apresentadas por eles, como a gente pode correlacionar essas cartas, Fica aí uma atividade. Bom, afinal de contas, várias definições foram dadas, mas é importante que a gente tenha exemplos para se apoiar. Bom, basicamente, quando a gente analisa esse mapa, que eu vou usar de exemplo, ele é um mapa de unidades geotécnicas da região metropolitana de Belo Horizonte e ele foi elaborado no contexto do plano metropolitano da região metropolitana de BH, dentro do PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e elaborado pelas professoras Ana Clara Moura, Danilo Marques e Maria Giovana Paris, ok? E basicamente a ideia desse mapa é indicar as potencialidades destes terrenos. A base para a limitação das unidades geotécnicas foi o mapa geológico da região metropolitana e também, de certa maneira, e isso pode ser subjetivo, a experiência profissional ao longo de tantos anos na identificação de processos geológicos associados aos determinados tipos de rochas.
né? Então, a ideia básica deste mapa foi indicar a unidade em rosa, que é a unidade 1, ela é composta predominantemente por granito gneiss do complexo Belo Horizonte, né? E são rochas que são boas para fundação, né? Que vão formar solos mais róseos, com mais, né, silt, que podem gerar condicionar o surgimento de bastantes ravinas e vossorocas, né? Então a ideia foi caracterizar as potencialidades dessas rochas. Bom, então basicamente como que a gente, nessas circunstâncias e com essa descrição, como a gente pode classificar esse mapa? Bom, esse mapa pode ser um mapa geotécnico convencional ou um mapa geotécnico clássico, né? Vejam que já existe uma correlação entre esses termos, né? Uma similaridade. Percebam que eu usei dois termos diferentes para classificar um mesmo mapa, mas, obviamente, que os dois termos estão relacionados à classificação de autores diferentes. Bom, embora intitulado Modelo Cinemático da Porção Sul, esse é um mapa de suscetibilidade, mapa geotécnico de suscetibilidade, que eu elaborei no meu mestrado, e essa região ela corresponde à porção sul da região metropolitana, na qual é caracterizada pelo afloramento de rochas do quadrilátero ferrífero, que justamente são aquelas rochas, né, metasedimentares, enfim, metavulcânicas ali da sequência, né, daquela sequência. E a principal característica dessas rochas, a principal característica dessas rochas é a estrutura planar, né, que são itabiritos, quartzitos, filitos. Então, a gente tem, além dos acamamentos, também as foliações, que na maior parte das vezes são paralelas ao acamamento. Então, por a gente descrever diversas estruturas planares, essa região é caracterizada pela ocorrência de escorregamentos planares. Então, a minha análise aqui consistiu na identificação de áreas, né, na análise da suscetibilidade a escorregamentos translacionais, né? Lembrando, para eu analisar a suscetibilidade, eu tenho que analisar a suscetibilidade de um processo geodinâmico, visto que ele tem características de deflagração e de desenvolvimento diferentes de outros processos. Então, já existe uma análise, né? Já existe uma análise. Então, eu falei mapa, mas eu vou justificar porque eu disse mapa. Se a gente pensar, a escala desse produto cartográfico é 1 para 100 mil. Então, se a gente pensar no Zucchetti 1987, né, esse produto cartográfico pode ser diagnosticado como mapa, devido à escala ser pequena, né? Entretanto, se a gente para pensar que existe uma análise, né, existe uma interpretação dos atributos levantados para essa região, a gente pode considerar como uma carta geotécnica, ok? Uma carta geotécnica de suscetibilidade. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer com a suscetibilidade? É que foi analisado a suscetibilidade de escorregamentos translacionais, ou seja, escorregamentos planares. Então, aqui em amarelo nós temos aquelas características, né, aquelas áreas em que a suscetibilidade é baixa. Em laranjado, a suscetibilidade é média. E em vermelho, a suscetibilidade de escorregamentos translacionais é alta. Então, tem uma distribuição e isso vai balizar aí o planejamento urbano, enfim, e as modificações. Obviamente que também neste produto cartográfico apresentado, a gente tem algumas limitações, né? O produto ele foi elaborado, o mapa, ou a carta geotécnica, né? Ela foi elaborada numa escala de 1 para 100 mil, justamente devido aos produtos, à base que eu tinha disponível, que justamente foi
uma imagem, um modelo digital de terreno, né, que foi oriundo do SRTM de resolução de 30 metros. Então, cada pixel na minha figura já, né, tinha 30 metros de lado. E também uma extrapolação de que o comportamento das estruturas geológicas tendem a ser mais homogêneos e podendo assim trabalhar com geoestatística, né? Foi isso que eu fiz. Então eu fiz algumas generalizações aí. Ficou claro o que é um mapa uma carta geotécnica de suscetibilidade? Bom, e por fim, né, a gente tem uma carta geotécnica de risco. Esse resultado, né, é de um projeto chamado Diagnóstico de Risco Geológico das Vilas e Conjuntos Habitacionais de Belo Horizonte. É um exemplo do conjunto Taquaril, no leste de Belo Horizonte. Nesse conjunto, né, existe uma certa diversidade litológica, que uma porção uma porção do conjunto Taquaril está em rochas granito-gnáissicas e a outra parte está em rochas do quadrilátero ferrífero, né? E basicamente, né, quando a gente pensa em cartas de risco, cartas geotécnicas de risco, necessariamente a gente está falando da utilização de escalas muito grandes. Nesse exemplo, a nossa escala de trabalho é 1:2000. A nossa escala de trabalho é 1:2000. E o que está diagnosticando aqui? Né? De áreas, né, de baixo risco, de médio risco, de alto risco e de muito alto risco a escorregamentos, né? Embora aqui eles fizeram um trabalho um pouco mais conjunto, então cita o risco de diversos outros processos, né? Então, se baseou em que a elaboração desse mapa de risco? Dos mapas de suscetibilidade, né, ao escorregamento, à erosão, ao solapamento, a quedas, à inundação, né? Percebam que todos esses processos listados apresentam características de desenvolvimento e deflagração diferentes, né? Então, foram obtidas as diversas cartas de suscetibilidade a esses processos e elas foram sobrepostas ao uso e ocupação do solo, né? Então percebam que justamente se a gente está falando de uma carta geotécnica de risco, necessariamente a gente está fazendo uma avaliação de quê? Dano potencial. Né? De dano potencial. Então percebam a diferença desses produtos cartográficos, ok? Bom, ficou claro, né, o que pode considerar uma carta geotécnica convencional, né, ou uma carta geotécnica clássica, do que é uma carta de suscetibilidade, né, e do que é uma carta de risco. Bom, a gente vai fazer vou propor algumas atividades e a gente vai refinando esse entendimento sobre essas cartas. Mas é sempre bom lembrar o seguinte, né, que definições existem várias. Então, é bom ter uma definição de referência ou, se você não tiver uma definição de referência, um autor de referência, que você consiga fazer essa correlação, né? Das definições, o que é correlacionável? Quais são os termos utilizados que são similares? Né? Esse é um trabalho muito importante a ser feito. Existem diversas metodologias, mas nas próximas aulas a gente vai discutir mais sobre as metodologias do mapeamento geotécnico. Acho que já falei demais por hoje, então a gente fica por aqui e tchau!